Qual é a contribuição dos adventistas do sétimo dia para a reforma protestante? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar de algo muito importante. Vamos estudar um pouquinho de história e vamos chegar até o presente, né? Vamos falar sobre reforma protestante, um tema muito falado nos últimos dias, porque estamos comemorando mais um ano da reforma protestante. Os adventistas podem contribuir, estão contribuindo para a reforma protestante, e qual é a sua contribuição? É o que você vai ver no vídeo de hoje, e fique até o final para você conferir algo impressionante. Mas antes, quero agradecer a todos vocês que têm curtido o nosso canal, inscrito aqui no canal. Eu vi alguns comentários aqui até interessante, né? Que o meu apocalipse, né, o meu canal é light, porque eu já começo pedindo like, né? E peço mesmo, se você gostou do conteúdo, dê um like, se inscreva no canal, é tão simples, é de graça, por enquanto é de graça, né? Quero agradecer também as muitas mensagens de carinho e apoio que recebi. Muitos que conhecem meu trabalho, que me acompanham já há algum tempo aqui, sabem que eu não sou o dono da verdade, mas gosto de explorar as possibilidades da verdade, né? Eu costumo dizer que a revelação ela é progressiva. A verdade é uma só. O nosso conhecimento dessa verdade é que aos poucos vão ampliando, tá certo? Então, se você não assistiu nossos últimos vídeos, eu vou deixar aqui para você assistir, né? Muito interessante. Recentemente gravamos aí uma live falando sobre reforma protestante, você pode assistir também. E o podcast Minuto Profético, onde gravei com o pastor, editor e professor Glauber Araújo. Ouve lá o nosso podcast Minuto Profético. O link para você ouvir os podcasts estão aqui, ó. Tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? E também siga a gente lá no @Cecilio7 no Instagram. Eu tenho feito ali algumas postagens do dia a dia e também tenho feito a conhecida live louça. É uma live que eu faço enquanto eu vou lavando louça e conversando com os meus amigos. Então, se você quer curtir esse material, segue a gente lá no @Cecilio7. Vamos então agora estudar esse tema tão importante. O que a história nos mostra sobre esse movimento da reforma, né? E o que a reforma trouxe de benefício para nós cristãos hoje, tá? O meu objetivo é chegar no final fazendo com que você tenha entendido qual a contribuição dos adventistas para a reforma, tá? Vou mudar minha telinha aqui. E vamos ver se vai funcionar. Aí, funcionou, olha eu aí. Viu? Se você quiser o material, esse PowerPoint que preparei, não é tão assim um baita de um material, né? Mas é algo que pode te ajudar até transmitir para outras pessoas, tá? Se você quer esse PowerPoint e mais outros que tenho colocado aqui no canal, você entra no grupo do Telegram, que também o link está aqui na descrição deste vídeo. Já estamos chegando a quase 300 membros lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a contribuição do adventismo na reforma. Muito bem. Deixa eu apertar aqui. Funcionou. Olha lá, contribuição, beleza? Então começamos com os nossos pré-reformadores. Nós temos aqui o John Wycliffe, ou John Wycliffe, né? Depende como você fala aí. Ele é um teólogo inglês, né? Nascido aí em 1328, no quarto século, né? E ele teve algumas contribuições. Então eu separei algumas, tem muita coisa, tá? Mas olha só que interessante, ele traduziu a Bíblia para o inglês, né? Para o inglês, a fim de torná-la acessível ao povo. Interessante, quando o Wycliffe fez isso, as pessoas falam assim, que absurdo, que herege, como pode pegar a Bíblia e colocar na mão do povo? Só a igreja pode interpretar a Bíblia. E quem seguia o John Wycliffe era chamado de Lollardos, são os Lollardos, né? E todos os Lollardos eram considerados hereges, tá? Hereges. Que mais? Qual foi a contribuição dele aqui, ó? Afirmava que a possibilidade de um usufruto particular de uma propriedade devia ser resolução atribuída ao Estado e não à igreja. A reforma protestante, gente, ela não houve só uma reforma por questão religiosa, mas por questão econômica, né? O John Wycliffe que defendia que deveria ter a igreja não deveria ter monopólio ou autoridade sobre a propriedade privada, né? Que mais?
Voltou-se contra todos os dogmas da igreja, a absolvição dos pecados e a hóstia. Então a igreja era detentora do perdão. Então, várias contribuições, né? Era contra as ordens monásticas, né? Que era algo comum, né? Os monastérios, as pessoas iam lá, viviam uma vida de entrega, de submissão, de pobreza, enquanto isso a igreja estava lucrando. Esse é John Wycliffe, um grande aí pré-reformador. Depois nós temos Jan Hus, ou John Hus, né? O Hus significa ganso, né? E ele, baseado em Wycliffe, ele vai agora avançar na reforma. Lembra? A verdade é uma só. A revelação ela é progressiva. A revelação progressiva, Deus vai nos dando conhecimento. Nós vamos ampliando nosso conhecimento da verdade. A igreja, infelizmente, quando se uniu com o império, derrubou por interesse próprio, né? por questões financeiras, política. Ela, de alguma forma, ela tirou a verdade do povo, tirou a palavra de Deus, tirou o acesso à Bíblia Sagrada. Então a igreja ficou sendo detentora de toda a autoridade de interpretação, e, enfim, ela fazia o que queria. Muito bem, então Hus ele teve mais alguns insights, né? Que ele propunha? Passou a pregar contra a ostentação e riqueza da igreja católica, e só reconhecia a autoridade bíblica sobre as questões de fé. Além disso, descumprindo as recomendações oficiais, celebrava as reuniões na língua do povo e não em latim. E isso era uma heresia tremenda, né? Os hussitas que seguiam John Hus, que abraçavam essa questão, eram considerados hereges, né? Demônios, né? Enfim. O que mais aqui que ele fez? O Hus pregava o sacerdócio universal de todos os crentes. Olha que legal. O homem não precisa de um líder religioso para dizer o que ele tem que fazer, né? Ele por si só já é um líder religioso, começando pelo seu lar, né? No qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem mediação sacramental e eclesial. Olha que avanço, nós estamos aqui em 1300 e bolinha, né? E John Hus está trazendo uma luz sobre uma verdade, que isso aqui que ele está dizendo é verdade, né? O que mais? Antes de ser queimado, olha que profecia legal. Hus disse as seguintes palavras ao carrasco: você hoje está queimando um ganso, né? Mas dentro de um século encontrarão-se com um cisne. Este cisne vocês não poderão queimar. Costumava-se identificar Martinho Lutero, que 102 anos depois pregou os 95 teses em Wittenberg com esta profecia, né? Era uma profecia que ele estava falando sobre um reformador que surgiria, um cisne, que eles não iam queimar. E aconteceu com Martinho Lutero, né? Com Martinho Lutero chegou. Então perceba que os pré-reformadores, né? A gente conhece a reforma, e a reforma não pode ser algo pontual, apesar de ela ter data, né? 31 de outubro de 1517. Mas a reforma começa antes, pessoas começam a se levantar, questionar esses paradigmas da igreja, essas interpretações, né? O acesso à Bíblia. Perceba, né? Quando o povo começa a ter acesso à Bíblia, à leitura, ao estudo da Bíblia, a verdade começa a ser visualizada. Olha que interessante. Muito bem, ele morre aí no 15º século, né? Em 1415. Vamos avançar? E chegamos então em Martinho Lutero. Gente, tiveram outras pessoas com outras ideias. Como eu disse, a reforma é dinâmica, né? Muitas pessoas em vários lugares, Deus dando iluminação. E é interessante aqui, Deus nunca revela de uma vez toda a sua verdade, né? Porque o homem não suporta. Então, para o seu tempo, para o momento, Deus faz com que os homens consigam enxergar aquele ponto de vista da verdade que eles não compreendiam. Isso acontece conosco. Tem coisas que hoje faz sentido para você que antes não fazia. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei minha faculdade de teologia, o professor ensinando hebraico, né? E eu falava, professor, mas não faz sentido isso aqui e tal. O professor Edson Nunes, né? E ele falava assim, Adriano, decora. Mas pastor, Adriano, você não vai entender, decora. Passaram-se anos, né? E eu estudando aqui por conta, eu lembro das frases, tal, do estudo, falei, puxa, agora faz sentido, né? Então é a mesma coisa, o povo não estava preparado para tanta luz, então Deus vai dando gotas desse conhecimento da verdade, tá? É um princípio interessante isso, viu? Continuando.
Martim Lutero, o que ele fez? Foi o grande idealizador da reforma protestante contra as práticas de simonia e a venda de indulgências, né? Então o homem não é salvo pelas suas obras, né? Ele não compra a salvação, ele não paga a salvação, ele aceita Jesus pela fé. É uma verdade que foi esquecida. E olha que interessante, ó. Lutero propôs, com base em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas obras, ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus. E nós temos a sola fide. A Reforma, ela destaca os 5 solas, né? Tem muito vídeo falando sobre isso, muito material falando sobre os 5 solas da Reforma, né? O Sola Fides, que destaca que o único salvador dos homens é Jesus, né? Sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. Sua teologia desafiou a infabilidade papal, né? Porque realmente os papas se dizem Deus na terra, né? E existem bulas dizendo isso. Em termos doutrinários, né? Pois defendia que apenas as escrituras, aí vem o sola escritura, né? Somente a escritura, seriam fonte confiável de conhecimento da verdade, revelada por Deus. Opôs-se ao sacerdotismo romano, isto é, a consagrada divisão católica entre clérigos e leigos, né? Tipo assim, tem uma casta superior e nós somos inferior. Não existe isso no reino de Deus, né? Todos são iguais, né? Por considerar todo cristão batizado como sacerdotes e santos. Veja, Martim Lutero foi um revolucionário do seu tempo e também cometeu alguns erros, né? Ele é muito forte em seus escritos, né? Ele tem um teor muito antissemitista ainda, uma herança, né? Que os cristãos começaram a desenvolver, né? Quando o império se une com o cristianismo agora abomina o judaísmo, né? E antes os judeus abominavam os cristãos, é uma briga antiga, né? Mas enfim, ele tem seus méritos. Martim Lutero foi usado por Deus para trazer verdades, né? E é interessante que quem começou a seguir Martim Lutero, os luteranos, eram considerados hereges, seita, né? Porque, nossa, como pode isso, tal, né? Então fica aí a ideia. O que mais, gente? Vamos avançar. Chegamos em John Calvino, um baita de um teólogo, né? Esse camarada aqui, ele é gênio da sua época, né? E o que ele propôs, né? Calvino defendia a salvação pela fé e a valorização moral do trabalho e a prática da poupança como um caminho para o enriquecimento. Calvino, gente, ele agradou muito a burguesia da época, né? Que viu uma ideia muito inteligente e a burguesia, o pessoal de terras e propriedade, falou assim, nós vamos aceitar a reforma protestante, porque me convém economicamente me livrar da igreja, né? Então a reforma protestante não foi só uma questão religiosa, foi uma questão social, uma questão econômica, né? Muitas pessoas preferiram debandar da igreja por outras razões, não a questão religiosa. E Calvino ele navegava nessas duas áreas, tanto na questão da economia, no desenvolvimento pessoal, profissional, como também na teologia, né? O que mais? O ponto central do pensamento religioso de Calvino é a predestinação, né? Eu não concordo com Calvino, né? Não é porque uma besteira dita por um gênio também é besteira, né? Então vamos pensar assim, né? Eu não concordo nessa doutrina mesmo, né? Que Deus predestinou alguns para a salvação, né? É o calvinismo, né? Nesse ponto eu discordo, né? E tem alguns que podem até afirmar que isso é uma heresia, né? Porque mexe com a questão da salvação. Tem salvação para alguns, mas não tem para outros. Deus escolhe um, não escolhe outros. Mas isso, gente, é um vídeo para um outro momento, né? Mas Calvino ele começou a sistematizar a questão da soteriologia, né? Que mais? O fiel deveria procurar indícios e manter uma vida correta e obediente a Deus. Olha só que legal. Como os calvinistas defendiam uma vida pura, eles foram chamados também de puritanos, né? Interessante isso, essa questão da fidelidade a Deus, né? Que mais? Os calvinistas não admitem nenhuma intermediação entre o fiel e Deus. Tá vendo? O homem é capaz, através da fé, buscar a Deus em nome de Jesus. Fantástico isso. Que mais, gente? Tem muitas pessoas aí na Reforma, mas separei agora o Menon Simons, ou Menon Simons, né? Posso dizer assim. Esse teólogo holandês é interessante. Ele embarca numa vibe,
Qual era a vibe? A vibe do momento era o seguinte, de que nós tínhamos que romper agora o tal da reforma radical. Até Calvino ali, nós temos uma reforma do magistério, do pensamento, da teologia, da economia, da sociologia, pode dizer assim. Mas o grupo anabatista, e grupo anabatista tinha várias pessoas que criam diferentes, mas o que unia eles era a questão do batismo. Eles acreditavam que o batismo verdadeiro da Escritura é aquele que a pessoa é batizada, né, pela fé, ok? Ela tem que ter fé, ela tem que crer, enfim, ela tem que ser adulta, né? Adulta, não criança, como muitos praticavam, né? Então os anabatistas, eles vêm com essa questão do rebatismo, ou do contra o batismo infantil. E esse grupo foi, no início, eles foram muito violentos também, né? E outros protestantes perseguiam os anabatistas e matavam os anabatistas, né? Porque todo mundo que era anabatista era considerado herege, como pode rebatizar as pessoas, que absurdo, né? Já foram batizados quando crianças, né? Percebe, gente? Quando surge uma luz de uma verdade, porque eu creio ser verdade, né? Batismo infantil, desculpa, né? Só foi um mergulho, uma cerimônia ali. Mas o batismo, ele precisa acontecer com consciência, imbuído da razão e, claro, da fé. E para isso, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e para isso tem que ser adulto, né? É uma verdade que eu creio. Alguns podem discordar, mas o menos Simons, ele consegue pacificar esse movimento. Tanto os anabatistas queriam guerras porque queriam realmente uma reforma radical. Igreja para um canto, Estado para o outro, né? Apesar deles poderem viver de uma maneira tranquila, mas ele queria uma divisão, né? Igreja é igreja, Estado é Estado. Os outros reformadores já não viam assim, achavam que o Estado deveria professar uma fé, né? Muito bem, aí começa outro tipo de reforma, né? Essa reforma radical. Mas olha a contribuição desse camarada aqui, ó. É considerado um dos reformadores radicais ligados aos anabatistas, como eu já falei para vocês. Criam que uma pessoa tem que tomar uma decisão consciente antes de ser batizada para se tornar membro da congregação cristã, né? Estou falando aqui no 16º século, mais ou menos ali, essas crenças já sendo resgatadas, né? Defendiam uma total separação de igreja e do Estado, mas que ambos se ajudavam mutuamente, né? E hoje nós defendemos isso, né? O que mais? A interpretação da Bíblia é realizada nos cultos e nas reuniões da igreja, né? Não é o que a igreja diz, é o corpo de Cristo junto que vão interpretar, vão buscar o Espírito Santo e vão interpretar a Bíblia. Entendeu? São verdades fantásticas, né? São luz da verdade que foram sendo restauradas. Muito bem. E John Wesley? John Wesley é um dos gigantes da fé, né? Rapidinho aqui, ó. John Wesley, que começou o movimento metodista, né? Valorizava e recuperava em sua prática a ênfase na ação e na doutrina do Espírito Santo como poder vital para a igreja. Olha que fantástico, resgatando mais uma verdade dos dons espirituais, do poder do Espírito, né? O que mais? Preocupava-se com o ser humano total, não só com um bem-estar espiritual, mas também com um bem-estar físico, olha aí, emocional, material. Por isso, devemos cuidar do nosso próximo integralmente, principalmente dos necessitados e marginalizados sociais. Olha que fantástico! Hoje parece uma coisa tão clara e óbvia, né? Mas naquele tempo não era, né? E John Wesley consegue trazer isso, restaurar esse pedaço da verdade que estava escurecida, né? Enfatizava a paixão pela evangelização, a pregação do evangelho, né? E Wesley ensinava que a conversão a Jesus é comprovada pela prática. Ó, e não pelas emoções, né? Veja, ele resgata a questão do poder do espírito, mas ele não exalta a emoção. É a razão, claro, não destruída de emoção, mas não é apenas uma emoção como hoje nós temos aí visto, né? Muito bem. E os adventistas? Então eu vou passar rapidinho aqui para você entender, né? Por exemplo, eu vou começar daqui, ó. Eu vou começar do final aqui. Uriah Smith. O Smith, ele foi um grande inventor e no movimento adventista ele contribuiu para a interpretação de Daniel e Apocalipse. Muito da base que nós temos de interpretação profética vem dessa cachola aqui, ó, da inspiração e iluminação de Deus
com a ajuda de Uriah Smith, né? James White, ou Tiago White, né, que depois se casou com Ellen White. O homem é uma máquina de trabalhar, um homem de Deus, um homem que dedicou a vida à pregação do Evangelho e que iniciou o trabalho de publicações. Hoje a Igreja Adventista tem o seu forte são as publicações e começou com a ajuda desse homem aqui. O Joseph Bates, né, o capitão Bates, ele, gente, começou o movimento da reforma de saúde na Igreja Adventista e foi ele que foi um dos precursores da guarda do sábado, né? Então ele é um expoente nessa área da reforma de saúde e também da guarda do quarto mandamento. O John Loughborough foi um grande historiador. Ele esteve presente no início do movimento e relatou muito, esteve presente. Ele é uma testemunha ocular das visões que Ellen White teve. Muito interessante a história. Tem um livro chamado O Grande Movimento Adventista. Foi ele que escreveu. Eu tenho aqui, muito bom. Hiram Edson. Esse rapaz aqui, né, ele hoje é taxado como um apaziguador de seita, né? Porque no dia 23 de outubro de 1844, quando houve o grande desapontamento, né, 22 ficaram esperando, Jesus não voltou, e ele então sai com um amigo dele para consolar os amigos que estavam desapontados, decepcionados com que Jesus não tinha voltado, né? E ele então teve um insight. Alguns dizem que ele teve uma visão, né? O John Loughborough vai dizer que ele teve uma visão. Não importa se foi visão ou insight. O interessante é que ele entendeu que a data estava certa, o cálculo estava correto, só que o evento estava errado. Mas como assim? Então não é a volta de Jesus? Não, começa a purificação do santuário celestial. Então ele volta para o celeiro, reúne um grupo de pessoas e começam a estudar o livro de Hebreus e toda a tipologia judaica das cerimônias do santuário terrestre. E aí sistematiza a doutrina do santuário terrestre, celestial e do juízo, né? Então olha a contribuição dele fantástica para a teologia adventista e também para a reforma, vocês vão entender. A Rachel Woskell, foi ela que trouxe, né, a questão do sábado, porque ela era uma batista do sétimo dia, e o movimento entendeu que o sábado ainda é o dia do Senhor, né? John Andrews, ele, um dos pioneiros, mega crânio, cabeção, inteligente, um homem douto, poliglota, né? Ele foi o primeiro missionário além mar, que saiu da América do Norte e foi para a Europa levar a mensagem do advento, né? William Miller, ou Guilherme Miller, né, batista, né, ele começa a estudar as profecias de Daniel e entende que Jesus voltaria entre o ano de 1843 e 1844, né? Depois Samuel Snow vem e dá uma data precisa, né? E ele acaba aceitando. Enfim, foi um homem que trouxe a base de interpretação bíblica para nós, né? Ele resgata mais ainda a questão da sola escritura, né? Muito bem, chegamos em Goodloe, ou Goodloe Bell. Esse camarada aqui começa a educação adventista, né? Ele que numa casinha ali com algumas crianças começa a ideia de construir escolas, ensinar a educação adventista, e hoje é uma referência no mundo inteiro a educação adventista. Chegamos em Ellen White. E por que eu comecei lá do fim para cá? Para vocês perceberem que as doutrinas da Igreja Adventista não saíram da cabeça de Ellen White. Que as doutrinas adventistas nada mais são de que uma restauração de algo que já existia. E que os reformadores levantaram a bola e os adventistas agarraram essa bola e avançaram, ampliaram mais ainda essa questão da luz sobre a verdade, né? Ellen White, ela contribuiu com o dom de profecia. Deus deu para ela o dom de profecia e através das orientações ela pôde orientar o povo, mas as doutrinas adventistas não saíram da cabeça dela, da inspiração dela, das visões dela, não. As nossas doutrinas, elas saem da Bíblia. Ellen White, ela foi uma voz profética para orientar o povo à verdade que já existe, entendeu? Vamos avançar então? E agora vocês vão entender, vai ficar mais claro. Qual foi a contribuição então? Olha só, ênfase na breve volta de Jesus, o pré-milenismo. Até
1700 e alguma coisa, ou 1800, pode dizer assim, a ênfase era no pós-milenismo, né? De que o mundo ia avançar em prosperidade, pregação do evangelho, os judeus se converteriam, haveria um grande clamor, um grande reavivamento e Jesus voltava, né? E esse período de crescimento, chamado de milênio para eles, antecedia a volta de Jesus. O adventismo chega firmando, não haverá uma melhora. Jesus volta antes e o milênio é depois da volta de Jesus, né? Então essa é uma contribuição, essa ênfase no retorno de Jesus. O que mais? O ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. E aqui é muito importante. Muito conhecimento da verdade foi restaurado através do sacrifício de Jesus, a fé em Jesus. Mas e depois da sua ascensão? O que Jesus está fazendo no céu? Qual o propósito e o que significa a purificação do santuário, segundo Daniel? Como que acontece isso? Então hoje os adventistas têm essa contribuição para dizer o que está acontecendo nesse momento, né, no céu. O que mais? O juízo investigativo. Nós chamamos assim, ou chamamos de juízo pré-advento. Nós sistematizamos o juízo em 3 fases, né? O de investigação, né, o pré-advento, de comprovação durante o milênio e após o milênio o de execução, né? Nós não cremos apenas em um juízo único, mas um juízo dividido em 3 fases. Essa é uma excelente contribuição para a doutrina e para a reforma protestante, né? Que não interfere na questão de salvação, porque salvação a gente tem em Jesus. Tá? O que mais? A lei de Deus é eterna, uma ênfase, né? Já que Calvino já falava sobre isso, Wesley falava sobre fidelidade a Deus, ser dedicado ao Senhor, né? Mas o que seria fiel a Deus? O que é ser fiel a Deus? Então a igreja resgata essa questão de fidelidade a Deus e aos mandamentos de Deus, né? Vamos lá, continuando aqui. Estamos terminando, vamos lá. Reforma de saúde, a ênfase no estilo de vida. Os reformadores já falavam sobre isso, Wesley falou sobre isso. E a igreja apenas sistematiza e amplia, né, a questão da reforma de saúde. Pois bem, o último slide. O dom profético, claro, o dom profético, a continuidade dos dons do Espírito, né? E hoje não só os adventistas acreditam na continuidade, né? Não somos só nós continuistas, né? Ou seja, que a gente acredita que o dom profético não morreu com os apóstolos lá com João, mas que Deus continua abençoando a igreja com profecias, né? E que o ministério de Ellen White é uma prova do dom profético. Assim como hoje Deus pode falar com você, Deus pode profetizar através de você, só que nós adventistas temos alguns critérios bíblicos para aceitar uma profecia ou não, né? Para aceitar um profeta ou não, ou para aceitar que houve manifestação do dom de profecia. E assim passou Ellen White por esses testes, né? Muito bem, agora chegamos no último slide para concluir aqui. Olha, perceba como a revelação é progressiva. Olha só. Aqui nós temos o altar de sacrifício, né, que simbolizava ali a morte do cordeiro, simbolizava que Jesus viria pagar o preço do pecado. E nós vemos que isso foi resgatado, né? Na reforma. Lutero e tantos outros diziam não, o sacrifício de Jesus é suficiente para dar a salvação. Beleza, tá tudo certo, foi resgatado esse móvel, né? Foi restaurado. Depois temos a pia que o sacerdote se purificava ali com a limpeza tal, que representa o batismo, né? E os anabatistas trouxeram essa verdade para nós, né? O batismo é necessário, todo crente que aceita Jesus, ele deve passar pelo batismo, né? O que mais? Depois nós temos ali o candelabro ou castiçal, que representa a luz, a orientação do Espírito, né? E esse móvel foi restaurado, né? Porque nós cremos que a palavra de Deus ela é luz para nós, o Espírito Santo nos ilumina para a gente ter o entendimento, né? Ele nos guia a toda a verdade, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois temos aí os 12 pães, né? Da provisão de Deus. Jesus é o pão da vida, a palavra de Deus é o pão que alimenta, Deus sustenta seu povo. Não é um sistema religioso que provê as coisas, mas é o próprio Deus, o próprio Cristo que é o caminho, né? E temos o altar de incenso, né, que representa as orações do santo, a intercessão dos santos, e nós entendemos através dos reformadores que nós não precisamos de um homem para interceder por nós, mas que Jesus é o nosso intercessor. E está tudo certo, são verdades. Mas o que os reformadores não avançaram nesse conhecimento da verdade
Faltou a questão do juízo, né? E sobre a norma desse juízo. E onde nós encontramos isso? Na Arca da Aliança, que é a representação do trono de Deus, do juízo de Deus. E dentro da arca você vai encontrar ali os mandamentos de Deus. Né? E os adventistas, eles restauram esse móvel no tempo do fim. É como se fosse assim, e aqui eu vou fechar e vou voltar aquela outra tela para você entender. É mais ou menos assim. Vamos supor que os apóstolos, eles dão um tiro de meta. É um jogo de futebol, deu um tiro de meta, chutou a bola. Lá no meio do campo, né, John Wycliffe mata no peito e toca a bola. E agora John Huss também pega a bola, dribla um, dribla dois e avança e toca a bola. E agora quem pega essa bola é Martinho Lutero. Martinho Lutero vai e avança tal. E de repente ele vê Calvino, toca para Calvino. Calvino dribla um, dribla dois, né? Troca para John Wesley. John Wesley então mata no peito e ele vai chutar pro gol, e aí ele quase acerta, bate no travessão e volta e cai no pé dos adventistas, ou do remanescente dos últimos dias, que pega essa bola e chuta pro gol e faz gol. Veja, o gol foi construído com todos, desde o tiro de meta lá com os apóstolos. Todos nós somos da mesma equipe. Tá? Mas entenda que existem passos que são graduais até chegar ao gol, entende? E não estou tirando os méritos dos reformadores, não estou dizendo isso, estou dizendo que eles foram tão importantes como é importante hoje nós avançarmos na questão desta revelação progressiva. Espero que você tenha compreendido. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer seus comentários, faça os comentários aqui, tá bom? Não precisa me ofender, né? Gosto de conversar com aquele que tem curiosidade verdadeira, tá bom? Se você quiser nos seguir a gente no Instagram, ali também você pode ter acesso à minha pessoa. Tem o nosso grupo do Telegram, tá certo? Não esquece de assistir os nossos últimos vídeos aqui, tá bom? Vai te ajudar, o nosso podcast Minuto Profético. Gente, vou terminar por aqui. Agradeço a sua companhia. Vocês possam entender, a reforma ela pode ter terminado nos moldes de Lutero, mas a reforma ainda continua na minha e na sua vida, porque nós temos tanto conhecimento e precisamos que esse conhecimento transforme o nosso coração. Precisamos muito de um revivamento, mas também de uma reforma. Que Deus nos abençoe. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!